Senhor, apenas um instrumento eu sou. E eu sei que o Senhor tem confiado nessas mulheres, que a tua graça tem trabalhado na vida delas de uma forma sobrenatural. O teu amor, o teu cuidado, a tua proteção, mas a tua forja também tem sido intensa. E nós te agradecemos pela forja, nós te agradecemos pela tua lapidação, porque o Senhor sabe muito bem cada lapidada, cada talhada. O Senhor sabe aonde mexer. O Senhor sabe os nossos processos mais do que nós mesmos. E nós não queremos nos acovardar, ficarmos presas no nosso ego, no nosso egocentrismo e orgulho. Mas nós queremos nos abrir para tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem a fazer em nossos corações. A obra é linda, a obra é completa e a obra será terminada um dia. Mas até esse dia chegar, nós buscamos coragem, humildade, um coração verdadeiro, para que possamos estar na casa do oleiro, para que possamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno o Senhor venha nos exaltar e verdadeiramente, Pai, glorificarmos o Teu nome por toda a obra, porque o Senhor é o autor. Nós somos protagonistas das nossas vidas, responsáveis, mas o Senhor é o autor. Nós te agradecemos por isso e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus, amém? Kátia, pega meu óculos, por favor, na minha bolsa. Queridas, o título dessa mensagem é A Mulher Espiritual. Deus já tem falado muito desde o Congresso de Mulheres, e na minha vida em particular Ele tem me examinado demais. Os olhos dele são como chamas de fogo. Obrigada. Os olhos dele são como chamas de fogo. E quando ele encara, eu não ouvi um glória a Deus. Quem gosta de receber uma encarada de Jesus? Do Pai. A Rafaela precisa muitas vezes. Não só para corrigir, mas para afirmá-la. Para corrigir, para confrontá-la. Então, o que Deus tem falado comigo durante esse processo, encerrando aqui o último culto do ano de mulheres, é que é o seguinte, papo reto, tá? Nós precisamos ser mulheres espirituais. É óbvio, mas por que a gente não é na prática? A gente oscila, porque existe uma luta cerrada dentro de nós. Uma guerra espiritual, e vai vencer quem é mais alimentada e bem nutrida. Ou a mulher carnal, que daí é uma desgraça, porque a mulher carnal, ela é orgulhosa, algumas mais, algumas menos, e a mulher carnal, ela anda segundo o seu próprio curso, a seu próprio desejo, as suas próprias concupiscências, e aí é treta. Eu vou falar meio humano hoje, papo reto, certo? Então, queridas, nós precisamos tomar uma decisão diária. Em quem eu tenho investido? Quem eu tenho alimentado? Isso diz respeito ao meu posicionamento, à minha prática diária, à minha forma de pensar, às minhas decisões diárias. Nós somos sim humanas, imperfeitas, graças a Deus, mas estamos em busca de algo que foi perdido. O que foi perdido? A nossa verdadeira identidade, a nossa imagem e semelhança do Criador. Nós estamos buscando a imagem e o caráter de Cristo. E eu sei, algumas mulheres que eu conheço, estou discipulando há mais anos, eu sei o esforço e o empenho que isso precisa ter.
Não é por força nem por violência, mas o que eu quero falar para vocês hoje, necessita um comprometimento de alto nível. Não acontece por osmose, não acontece de um dia para a noite, não acontece, é um milagre o processo de regeneração, mas ele é completamente relacionado e diretamente ligado ao quanto eu interajo à presença de Deus e sua palavra. Por que existem mulheres que, eu não quero comparar, nem é para isso que eu estou falando, mas existem mulheres aonde eu estou acompanhando há anos que ainda estão com os mesmos desertos, e ela sai e volta, andam como em ciclos, e isso traz frustração até mesmo na vida espiritual. Não é que a vida espiritual não dá certo, é que eu preciso me posicionar para que ela flua. Deus não faz acepção de pessoas, de histórias, Ele é o Deus de todo consolo, graça, Ele acolhe todos os que vêm com o coração quebrantado e contrito. Então a diferença não está em Deus, a diferença está em mim. Eu preciso ser responsável pela minha vida espiritual. Então, se eu dou uma de louca e insensata na minha casa, porque eu dou às vezes, eu não sou perfeita, certo? Rapidamente eu preciso discernir e decidir quebrar o meu orgulho, pedir perdão e mudar a rota do meu caminho, porque senão vai ter acidente. E o meu posicionamento influencia o meu legado e a influência na minha casa, no meu filho, isso eu estou dizendo de futuras gerações. Até porque se eu não quebro algumas iniquidades na minha vida, se eu não confronto alguns pecados na minha vida, isso se propaga e são portas de acesso aos meus filhos. E daqui a pouco eu estou sendo envergonhada porque eu estou me vendo no meu filho, reproduzindo o que eu abomino em mim. Vocês concordam? Então, eu quero que a mulher espiritual, isso foi muito falado no congresso, dessa guerra, e como eu lido com as minhas emoções, porque tenho emocional, físico e tenho espírito, tenho alma. Não é negar, mas desenvolver uma maturidade e me desenvolver nos 3 âmbitos, e para isso eu preciso primeiro estar comprometida com Deus, porque não foram homens que te chamaram ainda, meu Deus, eu vou ter que trocar esse óculos de uma vez por todas, para perto e para longe. Então, já paguei as parcelas, né? Agora eu posso... Então, compromisso com Deus, porque Ele que te chamou, Ele que morreu por você, foi Ele que foi lá na cruz e venceu por você, é Ele que te perdoa, é Ele que perdoa suas iniquidades, visita até a 3ª e a 4ª geração. É Ele que é poderoso para te libertar e para te curar. Então, você precisa ter um compromisso com Ele, verdadeiro, um compromisso com você mesma, porque tem muita gente tendo compromisso com outros e se tornam servos, mentalidades de servos, e saem da posição de filhas e não tem a mentalidade de filha. Eu estou dando, está sendo uma bênção o que eu estou fazendo para os outros, mas isso que eu estou propagando para os outros não é verídico ou de fato real na minha vida, e isso gera frustração também, incoerência. Então, compromisso comigo mesma, eu me amo, eu não vou te abandonar, Valéria, você é louquinha, você é teimosa, mas eu acredito em você, no poder de Deus está sobre a tua vida, eu vou caminhar contigo. Você entende o que eu estou falando? Eu não posso me abandonar no processo. Eu não posso falar desacreditei em mim se eu acredito em tantos outros que eu evangelizo e falo de Jesus. Esse Jesus que eu falo para os outros tem que dar certo para mim. E aí o seu nível de autoridade cresce, porque você fala pautado naquilo que você vive. Queridas, não são todas as pregações que eu estou vivendo 100%. Mas eu prego o que eu quero viver e vivo o que eu prego, tento viver o que eu prego. O pregador, ele é cortado, confrontado de cabeça abaixo, frente e verso.
Eu não tenho nem como me esconder. Eu até posso. Mas hoje o Senhor pede para que você não tenha nenhum esconderijo. Você tem que ser completamente acessível. Então, um compromisso comigo mesmo é falar: Valéria, ainda que você dê mancada, eu me perdoo. Eu acredito em mim. A pessoa que não acredita em si mesma está perdida. E eu não estou falando de uma autoconfiança além da confiança em Deus. Mas eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Eu preciso ter esse amor próprio. Eu preciso ter essa consciência de como eu verdadeiramente estou, para que daí eu possa ter um plano de ação para sair desse lugar. Se eu estou num cativeiro, eu preciso saber aonde que é esse lugar, para eu poder saber onde é a porta, para a luz entrar. Eu preciso de conselho, eu preciso de ajuda. Então, quando optamos viver de acordo com a vontade de Deus, isso não influencia apenas a nossa vida, mas todos que estão ao nosso redor. E a mulher parece que ela tem uma porcentagem ainda maior em relação a isso que eu estou falando, porque ela é uma influente total na sua casa. A mulher espiritual, ela tem a mente de Cristo. Jesus tem a misericórdia do vendaval, que a gente possa chegar em casa e depois chover, amém? Glória a Deus. A mulher espiritual, ela tem entendimento, porque ela tem a mente de Cristo, pelo menos está buscando ter. A mulher espiritual, ela tem a sabedoria e os acesso aos dons espirituais. A mulher carnal não, ela age no ímpeto, e aí está muito ligado ao seu temperamento e personalidade. Aí você está perdidinha, né? Porque até o temperamento Deus transforma. A mulher espiritual, que eu estou falando hoje, ela tem clareza do que está acontecendo. Ela busca compreensão dos fatos. Ela não busca culpados. Ela busca se responsabilizar. Ela tem sensibilidade para liberar perdão. Ela tem humildade para ir lá e se reconciliar. Ela é sensata, ela é prudente, ela não fica culpando os outros e se justificando, ela não fica procrastinando, mas ela encara o processo, ela encara o deserto, ela encara com a ajuda de Deus, em primeiro lugar, abrindo mão da força do seu braço, mas ela também busca ajuda em conselheiros, ela busca ajuda para dividir o fardo, ela busca ajuda para ouvir conselhos. Ela é acessível, ela se permite ser acessada, ela não guarda mágoas por muito tempo, porque senão a mulher espiritual já estava fadada à morte. Ela não brinca de se arrepender, ela busca o arrependimento dos seus pecados e dos seus padrões de comportamentos pecaminosos, ela busca a cura da sua alma. Ela está ligada no que Deus está dizendo. Você entende o que eu estou falando? A mulher do poço, ela entendeu rapidamente. Ela estava ali não entendendo, porque ela estava falando como natural e Jesus como espiritual. E aí quando deu o clique, ela entendeu e evangelizou uma cidade. O gadareno foi liberto, ele foi lá e foi expulso todos os demônios, nem tinha seminário de cura e libertação, ele foi liberto e já mudou a vida, o posicionamento dele. A sabedoria verdadeira a gente se vê nas atitudes, na mudança de comportamento, em padrões que aí são repetitivos da sua família, que você está tenazmente lutando, porque parece que cola na tua cabeça, e quando você viu já saiu. Por isso que você precisa ter perspicácia, discernimento, não apenas nas coisas grandes, mas nas micros. Na areia que estão nos teus olhos. Olha, tem uma areinha, alguma coisa está me fazendo enxergar diferente. Deixa eu passar o colírio do céu, deixa eu ir diante do altar de Deus e passar o bálsamo, porque meu coração está pesado, alguma coisa está acontecendo. Eu não saio descontando nas pessoas. Eu saio me humilhando na presença de Deus, para ver se eu consigo alcançar misericórdia e graça. Porque se eu alcancei, eu vou sair de lá, ó, pronta para o combate, não contra as pessoas.
quando não tratamos a raiz do problema, o pecado, os desejos da carne, o que verdadeiramente é um problema, porque muitas mulheres estão falando, isso é um problema, ele é o problema, e não entenderam o verdadeiro problema. O problema real, geralmente 99%, se não 100%, está ligado à raiz do problema. E geralmente está ligado à terra, ao solo. Certo? Porque a flor não vai brotar do cimento, ela brota de uma terra. E se ela está com praga, é porque a terra está infectada, tem alguma coisa, precisa de adubo, precisa arrancar. E para arrancar a raiz do problema dói. E às vezes causa um estrago, mas é um estrago que vem para o bem. Você já tentou tirar uma raiz? Quem é que é floricultura, trabalha com flor, com planta? Eu tinha vontade, desestressa, né? Terra. É uma forma boa de... Ninguém é? Se você for tirar uma raiz de uma florzinha, eu não entendo de flor, pequena, não vai fazer muita diferença. Mas você vai tirar uma raiz de algo que está lá há muito tempo, querida, a terra toda em volta é abalada. Fica um buracão. E aí você tem que preencher aquilo de novo, com algo que é saudável, com uma terra nova. E é isso que Deus tem feito e operado dentro de nós. Não adianta eu querer pôr o problema em coisas que não são reais, que não são verdadeiramente a raiz do problema. Fala para a tua irmã, é a raiz do problema que você tem que tratar. E a raiz não é a pessoa. É uma pessoa? Alguém é raiz aqui? A raiz do seu problema não é a pessoa. Não é, nem a sua luta não é contra ela também. Você não vai arrancar. Tem gente que quer arrancar outra da sua vida. Você já tentou arrancar um pai da sua vida? Você vai sofrer para burro. Se você veio no seminário de paternidade, foi um dos seminários de cura e libertação mais, não comparando com outros, mas maravilhosos desse tempo que eu assisti. Fui tremendamente ministrada, curada, desperta, entendendo alguns processos, abrindo olhos para outros. Nós estamos sempre aprendendo. Mas a mulher espiritual, ela está aberta para o ensinamento. A mulher carnal, ela é dura, ela tem uma tendência a endurecer o coração, a se fechar. E eu quero falar a mulheres que se abrem, a mulheres que estão abertas. Pois nos tornamos ainda mais orgulhosas e egocêntricas se não tratarmos a raiz do problema e do pecado. Você quer saber o seu nível de orgulho? Você vai ver o nível de gratidão e satisfação que você está vivendo hoje. Qual foi a última vez que você agradeceu e deu glórias a Deus? Ah, choveu, né? Glória a Deus. Qual foi a última vez que você deu glórias a Deus? Fora da igreja. Quando você não estava congregando aqui, estava fora. O nível de satisfação e ingratidão está ligado a orgulho. Não seja consumida por si mesma, mas deixa o fogo e a presença de Deus te consumir. Olha que lindo essa frase. Então Romanos você já sabe, eu não vou ler, você pode ler na tua casa, eu vou ler só o final, tá? Que a lei do pecado, encontro a lei do mal que reside em mim, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando, desaventurado homem que sou, quem me livrará da morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne a lei do pecado, ou seja, através da graça de Deus e do poder de Deus nós podemos vencer. E não tem desculpa, a mulher espiritual vai crescer, a mulher espiritual vai frutificar, e você vai continuar nessa caminhada, não frustrada, achando que o evangelho não dá certo para você, porque dá para todos os homens que se humilham e buscam de todo o coração. Eu não vi ninguém que buscou de todo o coração que não foi transformado. Até o pior, se vamos dizer que tem pior ou melhor. Aliás, ele é especialista nos piores, né?
para que realmente a glória fosse dada a Ele, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, versículo 9, não desde o início, você pode ler na tua casa, porque essa é a sabedoria do Espírito Santo, a verdadeira sabedoria, esse texto, tá? E Tiago também é um bom livro de férias, de confrontar o seu caráter, o meu. Versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, a gente gosta dessa parte, né? Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, com letra maiúscula, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito, com letra minúscula? O próprio Espírito do homem, que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por a gente receber o Espírito de Deus, nós conhecemos o que foi dado por Ele gratuitamente. Só por isso. Não é pela minha sabedoria humana, nem pela minha mente humana. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, aquele que não nasceu de novo. Não aceita, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual, a mulher que nasceu de novo, julga todas as coisas, mas ela mesma não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Fala aí, nós temos a mente de Cristo. Sendo assim, eu tenho entendimento, acesso à sabedoria e ao conhecimento de Deus. Os pensamentos dele são mais altos que os meus, mas alinhada com o Espírito Santo, ele me revela a vontade do Pai. E eu tenho a oportunidade de me comprometer com essa vontade de Deus e renunciar à minha vontade própria, levar a minha cruz. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. A mulher espiritual, ela nega-se a si mesma. A carnal dificilmente vai negar-se a si mesma. Olha a diferença. Negar-se a si mesmo é tomar a cruz, que significa fim da velha natureza e da vida do ego, da imaturidade, da insensatez. Amém, mulheres que estão online também? O Calvário representa a morte para o velho padrão de vida. Se está em Cristo, é nova criação, nova criatura, mulher espiritual, que está em desenvolvimento, mas que não se conforma com a paralisia e nem com a apostasia. É uma mulher que busca a Deus, é uma mulher que tem sede e fome, é uma mulher que se nutre, é uma mulher que come bem espiritualmente falando, que não come fast food. Eu estou estudando com a Rafa nutrição, né? E aí, eu não sou nutricionista, eu quase pedi para ela ir lá na casa da Jéssica, fazer uma live, mas era fácil, reguladores, construtores, energéticos, ultraprocessados. Então, fast food, não é que não pode, é pouco. Eu preciso comer comida de verdade, pronta, fresca e caseira. Qual que é essa? De hoje, o maná de hoje. Eu preciso buscar, eu preciso fazer. No estudo tinha até assim, você precisa aprender a cozinhar. Se você não sabe, porque você vai se nutrir melhor. Você vai evitar enlatados, que são alimentos processados, e vai evitar os ultraprocessados. Tá bom para escutar aí? Se você não está ouvindo, vem mais para frente, aumenta o som, não para mim, para fora. Então, muitas questões que você ainda sofre é porque não morreu. Aí está a resposta. E o que diz em Filipenses? A vida que eu vivo em Cristo.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha o nível de crescimento espiritual para falar isso. De entendimento, de quebra de orgulho e de quebrantamento. É um nível de Paulo. Mas ele não era um homem diferente de nós. Ele era também tentado pelas paixões humanas, assim como nós somos tentados. As tentações, as questões. Fala para a tua irmã que está do teu lado com máscara. Muitas questões que você ainda sofre é porque você ainda não morreu. Porque o morto briga. Jesus, tem misericórdia de nós. Em chuva, refrigério. Está chovendo aí na tua casa? Várias formas de manifestação, mas em todas Deus resiste o orgulhoso. Toda decisão sua pautada no seu egocentrismo vai ter perigo. Então qual que é a solução para a mulher espiritual que a gente está falando aqui em Deus, que precisa aparecer, crescer? É Deus aparecer nela, certo? É Deus ser glorificado através da vida dela. A solução é humildade. A humildade, ela é um fruto do Espírito, ela é desenvolvida através daquele que busca ter uma prática de quebrantamento. Jesus, vocês estão me ouvindo? Processo de quebra do ego. Quanto mais a velha natureza permanecer viva no cristão, menos espaço haverá para Cristo e seus atributos. Você quer ser conhecida como? Se fosse ter um adjetivo que você, depois que você partir, você quer ser conhecida como? Se fosse colocar algo na sua lápide, se é que colocam ainda, o que você queria gravar? O que você queria ser lembrada? Como uma mulher rica financeiramente? Provavelmente não, porque isso vem, isso vai. Próspera. Prosperidade não está relacionado apenas com finanças. Uma mulher que deixou um legado, uma mulher que perdoou, uma mulher que partiu, mas que deixou tudo assim bem assentado, de acordo, pacífica. Amém, queridas? Tem que pensar nisso. Eu não quero ser conhecida como uma mulher que gera contenda, uma mulher complicada. Na verdade, eu me converti para descomplicar a minha vida, porque de complicada ela já estava muito. Dê uma salva de palmas a Jesus. E Deus está tirando as complicações. E a pessoa que amadurece, essa mulher espiritual que cresce em Deus, ela fica mais simples. Ela pode ser super chiqueté, patricinha. Eu estou falando o coração, o interior, a compreensão que ela tem dela mesma e como ela se relaciona com Deus e com o próximo. Ela respeita o limite e a fronteira que ela precisa respeitar no seu relacionamento com o próximo. Ela conhece os seus limites, ela sabe falar não, mas ela também não fica procrastinando a sua chamada, dando desculpa, que é o filho, que é a avó, que é não sei o quê. Cada hora vai ter uma coisa para procrastinar a sua chamada e a sua missão. Não vai estar tudo perfeito para você falar assim, eis-me aqui. Então as relações vão melhorar a partir do momento que eu mortifico a minha carne, que eu nego a mim mesmo, que eu não sou uma filha mimada. Mimada é a carnal. Quem prevaleceu hoje, para não falar esse ano? Esse ano foi uma montanha-russa, né? A mulher espiritual, ela consegue ter uma constância. A carnal, ela vive uma loucura. A mulher espiritual tem altos e baixos. Não é que ela é assim, plena. Mas ela consegue permanecer
e não despencar. Ela até vai para o vale, mas ela sobe, ó. Ela sobe, ela vai, mas ela sobe. Porque ela busca ter uma compreensão além do natural. Ela tem humildade para pedir ajuda, amparo, intercessão, jejum, clamor. Ela se liga que está muita guerra, ela chega, coloca um louvor na casa dela. Em vez de ela ouvir os próprios gritos, ela ouve o louvor bem alto. Eu vou começar a gritar, então Satanás, ouve aqui o que você vai ter que ouvir. Coloca o louvor bem alto, mais alto que o meu clamor, a minha murmuração. E aí eu vou para o quarto, mordo minha língua e falo, você está subjugada agora. Se a minha língua vai falar, vai amaldiçoar, você se acala agora. E aí a mulher espiritual, ela é mais desperta. Ela não é assim, o que foi? Tem culto? Quando? Tem gente que não sabe nem o que está acontecendo na igreja. Não sabe o horário do culto. Se tem link, que link? Ah, link? Por quê? Tem número de pessoas para ir na igreja? Ah, não sei. Mas sabe da novela, mas sabe das séries. Você sabe daquilo que você tem interesse. Qual é o teu interesse? Eu não tenho problema com séries, com novela eu tenho. Novela eu abandonei já há muitos anos, para a glória de Deus. Eu acho que a última que eu lembro é Top Model. Nossa, eu amava, acho que é praia, surf, cachorro, né? Eu gostava da Top Model. Mas a novela, queridas, eu respeito quem está vendo, mas olhe por isso. Porque você fica naquele... E quais os valores que a gente tem passado, que tem passado na novela hoje, hein? O seu tempo é precioso, você tem que remir o teu tempo, querida. Não quero te criticar, mas eu não ia falar nada de novela. Deus está revelando aí. Aí você fica sempre, o que vai ser o próximo capítulo? Você não fica nem pensando o que Deus vai fazer amanhã, o que vai acontecer na novela amanhã. Tenho mais tempo para isso? Eu respeito se você tem, mas direciona o seu tempo para aquilo que é precioso. Amém? Até mesmo em relação à internet, quanto tempo perdido. Eu estou falando por mim. Quando eu vejo, eu estou ali. Eu estou ali, 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 eu estou ali. Minha mente está entrando em cansaço mental. Aí eu falo, não, agora eu vou ler, porque a Bíblia já estava lá do lado, né? Só que eu ia ver uma coisa na internet para ler. Vocês passam por isso? Aí quando eu ia ler, falo, Deus, obrigada, a tua bondade maravilhosa, obrigada, o Senhor me compreende verdadeiramente. Aí eu leio, ou quando eu leio, senão eu durmo, né? Qual é a nossa prioridade? A mulher espiritual, ela prioriza. Porque ela sabe, ela está vacinada, ela é esperta, ela tem uma inteligência do alto. Ela sabe o que não dá certo, ela sabe que ela já bateu a cabeça, que se ela priorizou isso ou aquilo, ela sabe organizar o seu tempo. O louvor pode ir subindo, porque eu acabo de ver que são 9h30, né? Seria 1h30 de culto. E Abigail vai ficar para o próximo culto. Você vai estudar a história dessa mulher e de outras que espirituais, elas foram muito feras. Como Ana com Penina, ela não bateu em Penina. Não sei se você bateria, né? E Abigail, eu ia falar sobre ela, mas não vai dar tempo. Você vai estudar a história dela. Pode ser lição de casa? Ela foi sensata, intercessora, tudo que a gente precisa ser. Sábia, corajosa, e Deus honrou ela. Mesmo com um casamento embaçado, com um homem insensato, cruel, Nabal, um homem mau e de coração duro, ela decidiu agradar a Deus. E ela apaziguou, ela livrou de morte, porque Davi estava vindo com seus guerreiros para matar, porque Nabal endureceu o coração, não quis ajudar os guerreiros que estavam tosqueando lá no pasto das ovelhas, não quis ajudar a dar o pão e não quis dar sua água, mesquinho, coração duro. E ela foi lá, intermediou, com graça, teve graça para fazer o ato, teve graça para contar na hora certa para o cara, porque ele era louco e estava bêbado na hora que ela chegou.
Você acha que a mulher carnal ia ter essa atitude? Eu fiquei pensando em várias mulheres, eu quero que você medite sobre isso, tá? Você é uma mulher espiritual e está escrevendo a sua história aqui. Mas existem várias mulheres que tiveram atitudes prudentes, que agiram no espírito. Porque se agissem na carne, ia dar morte. Na panela, ia dar BO. Você sabe que você na carne é boletim de ocorrência. Né? Chama o delegado, não chama o pastor não, vai resolver seu problema. Faz que faz, aí pastora, vem me salvar. Aí eu vou perguntar, você já clamou ao Deus de Israel? Não, então vai clamar a Ele primeiro, que eu estou chegando aí. Você está buscando recurso em homem? Eu posso te ajudar, mas você quer se ajudar? Porque você já tentou ajudar quem não quer se ajudar? Cara, você vai me levar para baixo. Eu vou te ajudar, você vai ficar me empurrando para baixo? Você já tentou ajudar quem não quer ser ajudada? A Rafaela estava estava me assim, eu querendo ajudar ela, parei de fazer minhas coisas e sentei naquela aula online, naquele texto disso, daquilo, de urbanização, que eu já estou. Glórias a Deus, não é mesmo? Gente, eu estou no limite. Alguma mãe? Professoras, glórias a Deus. Espero que o ano comece diferente. Aí eu estava ajudando, com as minhas falhas, imperfeições, né? Tentando, às vezes grito, às vezes me calo, às vezes mordo a língua, vou para o banheiro, volto, respiro, tomo chimarrão. Mas ela estava assim, eu falei, olha só, você quer ajuda ou não quer? Porque eu vou, agora se você não quiser ajuda, eu vou parar com isso aqui. E eu vou fazer minhas coisas. Ela ficou olhando, porque não pode ficar ameaçando, aí eu tenho que fazer, mas eu não estava querendo fazer isso na verdade. Mas aí ela ficou assim, eu falei, olha só, eu estou parando o que eu tenho que fazer para te ajudar. Esse ano inteiro eu estou tendo que ser professora, te ajudando, eu não sou. Eu estou buscando, eu estou me esforçando, suando, entendeu? Morrendo e para mim mesma. Estou exagerando porque é final de ano, né, gente? E aí eu falei sério com ela, eu falei, cara, você não quer ajuda? Não vou perder meu tempo, entendeu? Aí você fala, resolve com a professora, o trabalho é teu, eu já fiz esse trabalho, já fiz o 5º ano. Aí tive que dar uma alinhada nela, porque, né, você precisa querer se ajudar, entendeu? Não é só um aconselhamento é importante, mas você precisa pôr em prática o que a mulher espiritual já entendeu, mas a carnal não quer obedecer. E aí você precisa conectar aí e decidir o que você quer para a tua vida, amém? Então eu falo às mulheres espirituais que estão sim lutando contra a carne, lutando nos seus processos, mas estão buscando e estão aqui hoje ouvindo essa mensagem. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você não desistiu no meio do caminho. Já teve vontade, mas não coragem. Graças a Deus, temor, alguma coisa te trouxe lucidez. Uma exortação de uma amiga, você está louca? Se você voltar para o mundo, você vai ficar pior do que você estava. Imagina você pior do que você estava. A amiga fala isso para dar o choque, né? Vamos orar? Deus, Ele não está aqui para apontar o dedo na tua cara e te criticar, nem eu. Ele está aqui para te falar, filha, eu amo você. Eu compreendo as tuas carnalidades. Eu sei que você está lutando, que você é uma mulher espiritual, porque você já teve a oportunidade. Todas aqui já tiveram a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Alguém aqui gostaria de fazer uma oração de entrega a Jesus? Você que está nos visitando também de forma online, a primeira atitude e o primeiro convite de Jesus é crer no Senhor, confiar na obra da cruz, entender que Jesus veio como Filho de Deus, morreu numa cruz por um propósito, para vencer a morte espiritual, para fazer com que os filhos sejam resgatados, as criaturas, as pessoas que estavam afastadas de Deus, do amor de Deus, se conectem de novo e recebam o poder de serem chamadas filhas de Deus.
Esse é o maior poder que nós podemos receber e o maior título, na verdade, que é o único que vai permanecer. No céu não é pastora. Não, querida, no céu é filho. Você vai ter galardão, vai ter as obras. No livro está sendo escrito todos os feitos e eu vou prestar conta. Mas eu sou filha eternamente. Se você está nos visitando, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Essa é uma decisão muito singular e pessoal. Ninguém é obrigada, é por livre e espontânea vontade, porque o Senhor ofereceu gratuitamente a vida dele a favor da criação. Deus tem prazer de nos ajudar nesse processo. Deus, Ele tem prazer, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós, Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a falar como convém, Ele nos dá mente nova, Ele nos dá dom, sabedoria, entendimento para todas aquelas que buscam. O que Deus quer ver, queridas, é o teu crescimento. O que mais um pai e uma mãe quer ver num filho é o seu desenvolvimento, em sua plenitude, na faixa etária, no tempo de cada um, no desenvolvimento cognitivo de cada criança, sem comparar, mas que haja crescimento no processo, e não estagnação, e não paralisia. Custa muito a tua vida paralisada. Você é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Você é um instrumento de grande valor nas mãos de Deus. Custa muito a sua vida paralisada, a sua vida em apostasia. O reino perde, o pai chora e o inferno bate palma. Mas hoje o pai vai se alegrar, porque os filhos e as filhas estão retornando, estão buscando de todo o coração a compreensão da mudança e dos seus processos, e estão comprometidas. Não adianta só um pastor ser comprometido com a obra, senão um time, senão um exército. Um pastor faz muito pouco sozinho. Deus precisa levantar filhos que têm compreensão, que têm entendimento com o que Ele está fazendo na terra e qual é o próximo mover que Ele está para derramar. Porque assim não é sobre um homem, é sobre todos que o Espírito Santo será derramado. E cada um falará e fazerá o que foi chamado para fazer, e assim nós somos efetivos no sacerdócio de todos os homens, não centralizado em um, mas em todos adoradores, todos que oram, todos que buscam, todos que fluem dons. Os dons não é privilégio de poucos, o dons é para todos aquelas que buscam. Só que tem umas que estão tão incrédulas, tão em apostasia, que não buscam mais porque acham que não são dignas, mas ninguém é digno. É pela graça e para a edificação da igreja. Não é para autossatisfação. Dom é para a glória de Deus, é para a edificação do corpo. Não é para um prazer pessoal. Se eu curo alguém, é Deus curando através de mim, para que Ele seja glorificado. Se você deseja abrir o teu coração e aceitar Jesus nessa noite, eu quero fazer uma oração com você. Você pode levantar a tua mão ou pôr a mão no teu coração. Se você está nos visitando e nunca pôde professar Jesus como seu Senhor e Salvador, você que está nos vendo através da internet, fecha os teus olhos com a mão no teu coração, porque é aqui que saem as decisões, os desígnios. Senhor, nesta noite, eu ouvi a tua palavra, e eu quero me comprometer. Eu quero me comprometer com o Senhor,
Porque nessa noite, eu abro meu coração. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz, mas não está morto, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. Eu entrego a minha vida a Jesus. E eu recebo o Espírito Santo de Deus para habitar na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida eterna. Porque a partir de hoje eu quero ser uma mulher espiritual, nascida de Deus, e entender o propósito da minha existência, e compreender as Santas Escrituras, com a mente espiritual, com a mente de Cristo, em nome de Jesus. Eu quero orar. Senhor, eu oro por essas mulheres que estão aqui presencial e de forma online. Parece uma simples oração, mas é uma oração poderosa. Você abriu a chave, você abriu a porta do seu coração. Só você tem essa autonomia, só você tem esse livre-arbítrio. E você fez do seu livre-arbítrio, abrindo o teu coração para que você tenha uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque aceitando Jesus, começa um processo na tua vida, aonde Jesus veio, viveu, e Ele subiu, mas deixou o Espírito Santo de Deus para trabalhar aqui na terra, como agente de transformação e de regeneração. O Espírito Santo que prescruta o coração de Deus, conhece a mente de Deus, Ele também age no coração e na mente, transforma a mente dos filhos de Deus. E você está recebendo esse poder sobre a tua vida hoje. Você está recebendo esse poder e é o início de uma grande transformação que se inicia na tua vida. Não para uma religião, mas para uma vida de comunhão com Deus. Você pode abrir a tua boca onde você estiver e invocar o nome do Senhor, porque perto Ele está daqueles que invocam a sua presença. Você vai pedir: Espírito Santo, me ensina a orar. E aí nós como igreja temos a responsabilidade de te acompanhar. Por isso eu quero te pedir, se você puder, no final desse culto, nós temos algumas irmãs aqui, ó, 2 irmãs, pode levantar a prancheta. Elas são do Ministério Boas-Vindas, elas estão aqui para recebê-las no final do culto, com máscara, distanciamento, tudo. Mas é um ministério de boas-vindas que te conhece. Elas vão falar como que a gente está nesse tempo de pandemia, os cultos. Porque você que é nova, sim, pode não saber que existe um link, até que você sabe que você veio aqui hoje, né? Mas você vai entender como nós estamos funcionando como igreja para poder te acompanhar nesse processo. Amém? Eu quero glorificar a Deus por todas essas mulheres. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Se sinta abraçada por nós. Amém? Se sintam abraçadas. Glória a Deus. Vamos orar e entregar tudo, considerar tudo como perda para conhecer ao Senhor? Como a Ana Roque, né? Canta, não precisa, ó, ousadia, né? Já ia, mas é louco, hein? Deu calafrio, né, Dani, na barriga. Tudo pode acontecer, em segundos pode mudar o que estava planejado. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos são guiados pelo Espírito. E o vento sopra. E as filhas de Deus são guiadas por Ele. Vamos adorar o Senhor. E você vai fazer um compromisso com Deus. De realmente falar: minha vida espiritual vai se alavancar. Eu vou só crescer, ainda que às vezes eu tenha uns retrocessos, mas eu vou retroceder para avançar ainda mais. Nenhum retrocesso é para voltar atrás, ao vômito e ao passado, às práticas pecaminosas, mas às vezes é para repensar, para recalcular a rota e para ter mais força para ir avante. Porque tem momentos, querido, nosso crescimento que estagna, que parece que dá um retrocesso. Os pais percebem isso nos filhos.
mas eles dão para recalcular e depois eles vão mais além ainda. Não subestime o teu crescimento. Nem ache que você já cresceu demais e nem ache que você nunca vai crescer. Você está em busca da estatura do varão perfeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, nós estamos aqui. Nós queremos crescer. Nós queremos como mulheres espirituais. Nós te desejamos. Nós te pedimos perdão por toda a carnalidade, por toda a insensatez, por toda a loucura que cometemos, por todas as decisões imprudentes, por toda a carnalidade, se ferimos pessoas. Começa a se arrepender de todo o seu orgulho, de toda a sua forma carnal de andar e caminhar, porque nós não ficaremos em terras áridas, mas encontraremos as fontes de águas vivas, e nós nos deleitamos nelas, porque elas fluem do nosso interior. A mulher espiritual tem nela uma fonte que jorra, jorra, jorra mais uma vez. Fontes de águas vivas. Eu tenho em mim um rio que jorra para a vida. Você pode sentir isso dentro de você? Você não é uma cisterna rota, não. Você não é uma fonte, mas a fonte passa por você. A fonte é o Senhor e o Cordeiro. Mas esse rio que desce do trono de Deus, ele jorra dentro de mim, ele jorra dentro de ti. Oh, coloca a mão sobre o teu ventre. Rios de águas vivas fluem, rios de águas vivas voltem a fluir do meu interior. Esse fluxo não vai parar, porque eu dou ordem, porque eu creio, porque as tuas escrituras dizem: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. A mulher espiritual, ela crê, por isso fluem rios de águas vivas. Por isso que as águas não cessam. Ha! Flua o teu rio. Eu me sacio. Fecha os teus olhos, algo está acontecendo no teu interior. Não é a canção se está bonita, afinada, se está isso ou aquilo. É algo que flui do teu interior. Essa paixão e esse fluir do Espírito Santo. Você vai determinar a partir de hoje. Se esse rio não estava mais fluindo, ele vai fluir, porque você volta a crer. A graça te alcança, não é pelos seus erros e acertos. Você decide desentulhar os poços. Você decide buscá-lo de todo o coração. E esse rio vai fluir, vai. Eu tenho vida dentro de mim. Não vai haver interrupção de vida. Não vai haver aborto
impedimentos mais, ainda que alguns momentos sejam difíceis para romper, mas a força do Espírito Santo. Você já viu uma força das águas? Você vai ver quando chegar na tua casa aquela cascata do Foz do Iguaçu. Não chega nem perto do fluir das águas de Deus. A força que tem na correnteza, no fluir do rio de Deus. Não resista, não impeça, deixa fluir, deixa fluir. Espírito Santo, nós te agradecemos, e como essa canção, nós queremos ter sede e fome em todo o tempo. Nós não queremos ter falta de fome, de sede, de paixão. Ministra as nossas vidas como mulheres espirituais que ouvem e compreendem a palavra pregada, não rejeitam os ensinamentos, mas buscam se levantar apressadamente e compreender as tuas escrituras e alinhar as suas vidas à vontade de Deus e remir o tempo. Em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glórias ao Senhor. Vamos orar para finalizar esse culto. Glória a Deus pelos louvores. Todos que estão servindo e estão ouvindo. Amém? Eu quero agradecer e declarar. Levanta a tua mão direita. Que a graça de Deus, que a coragem, a unção do Espírito Santo que te ensina todas as coisas, possa encaminhar e conduzir a sua vida em crescimento espiritual, e que a mulher espiritual vença a carnal diariamente, e que a graça capacitadora de Deus te ensine e te dê força para crucificar a velha natureza, a velha Valéria, os velhos padrões de pensamento e comportamento. Que haja uma mudança radical, sobrenatural, crescente, progressiva na sua forma de pensar, porque nós temos a mente de Cristo. Mulheres guiadas pelo Espírito, filhas de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, amém? Nenhuma palavra que você recebe é para apontar para os outros, senão para ela ser viva em você, porque ela vive em você, vai falar aos outros, sem você precisar falar. Amém? Deus abençoe.